São 9h36, até agora nenhum aluno entrou na sala de aula, já encaminhei mensagem com o link da aula para o representante de turma. Não sei o que aconteceu, estou esperando aqui os alunos. Vou aguardar mais 5 minutos para ver se alguém aparece. Ah, Suelen. Bom dia a todos. Achei que eu ia receber um bolo. Já comecei a gravação falando, tem ninguém. Os alunos hoje resolveram me boicotar. Então, tudo bem com vocês? Como vocês foram de semana de prova? Tranquilo? Difícil? Vocês estão cansados? Como é que vocês estão? Hein? Como vocês estão? Oi, 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 oi. Me escutam? Sim. Como vocês foram de semana de prova? Ué, o Paulo entrou e saiu? Quero saber como vocês foram de semana de prova. Está tudo bem? Ah, o link está diferente? Deixa eu conferir lá então, tá? Só um minuto. O link está mandando vocês para que reunião? Sucessões. Se eu ativar aqui edição. Vamos editar aqui, não tem problema. Eu coloco esse link que eu passei agora para o Paulo. Pronto. Arrumado. Vocês viram que eu lancei a nota de vocês? O que eu somei na nota? As 2 atividades avaliativas, aquele exercício extra que valia 1 ponto, vocês se recordam, mais a nota da prova, tá? Então, se você acha que está errado, por favor, me envie um e-mail que eu vou olhar as notas lá. Quando eu for olhar o e-mail, eu não vou seguir pela ordem de envio, mas eu vou por aqueles que falam assim, minha nota está errada. E aí eu vou corrigir as notas primeiro, porque o nosso sistema vai fechar, e aí eu preciso lançar as notas, senão só no fim do segundo bimestre, tá bom? Então, quem acha que está com a nota errada, eu também quero corrigir hoje as nossas questões avaliativas, porque elas são aquelas que têm mais possibilidade de correção divergente. Então, se você acha que a sua correção está correta, aí você me manda um e-mailzinho, professora, eu acho que eu respondi o que estava lá na questão, tá? E aí eu vou reavaliar. Mas vamos deixar o pessoal entrar.
Como vocês foram de semana de prova? Tranquilo? Estavam fáceis as provas, difíceis? O que vocês acharam? Pessoal, vou perguntar mais? Não. Então, vamos começar, não é? Vamos lá. Nossa primeira questão avaliativa dizia o seguinte. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem gente chegando. Vamos ver se é essa, né? Vocês conseguem ver a questão? Questão avaliativa? Quem pode responder? Obrigada, Alana. Então, a primeira questão avaliativa é: em caso de falecimento, cônjuge pode ser herdeiro e meieiro? Em quais situações? Cite jurisprudência. Então, aqui eu queria que você falasse para mim aquelas hipóteses que nós temos de acordo com cada regime de bens, se o cônjuge pode ser meieiro ou herdeiro, tá bom? E aí você ia falar que no regime de separação de bens, por exemplo, o cônjuge vai ser sempre herdeiro. Ele nunca vai ser meieiro, porque todos os bens que nós temos no regime de separação de bens são bens particulares. Você ia falar também da participação final nos aquestos. Participação final nos aquestos, o cônjuge ele pode ser tanto meieiro quanto herdeiro, mas ele vai ser meieiro de acordo com o regime contábil. Então, aí você tem que fazer aquelas considerações contábeis. Qual que é a participação que ele tem, a porcentagem que ele tem nos bens, tá bom? E ele também vai ser herdeiro dos demais bens particulares. Combinado? Você tem o regime de a comunhão universal de bens. Nesse caso, em regra, o cônjuge vai ser sempre meieiro, a não ser que o seu outro companheiro tenha bens que foram adquiridos com cláusula de incomunicabilidade. Então, nesse caso, ele também poderá ser herdeiro. E no caso do regime de comunhão parcial de bens, dos bens adquiridos na constância do casamento de forma onerosa, desses bens, o cônjuge vai ser meieiro. Dos demais bens particulares, ele vai ser herdeiro. Então, eu queria que você falasse dos 4 regimes de bens que nós temos aqui no Brasil, tá bom? E trouxesse pelo menos uma jurisprudência. Vários alunos foram além, também falaram da súmula 377 do STJ, que é para aqueles casos, muito cuidado quando for falar da súmula 377. A súmula 377, ela é para aqueles casos em que nós temos o regime de separação de bens, mas é aquele regime legal. Então, a lei determina que, por exemplo, pessoas maiores de 70 anos, quando vão se casar, elas são obrigadas a seguir o regime de separação de bens. Mas o que diz a súmula? Que nesses casos que nós temos a imposição do regime de separação de bens, é possível que os bens adquiridos na constância do casamento sejam considerados bens comuns, tá bom? Então, é isso que diz a súmula 377. Lembrando também que a súmula 377, ela pode ser afastada se for interesse do casal. Então, se o casal tem mais de 70 anos, ou um dos cônjuges tem mais de 70 anos, ele pode optar, então, por não aderir à súmula 177, à súmula 377, tá bom? Aí outros alunos também falaram, mas de forma muito vaga, de que no regime de separação de bens legal, né, no regime de separação de bens legal, o cônjuge ele só vai ser herdeiro se nós não tivermos descendentes, isso mesmo, ou se nós não tivermos ascendentes.
ok? Aí alguns colocaram isso também. Então, essa era o que vocês tinham que responder, então, na primeira questão. Em caso de falecimento, quais são as hipóteses? Em quais as hipóteses o nosso cônjuge, ele pode ser tanto herdeiro, como pode ser meieiro, ou ele vai ser só herdeiro, ou ele vai ser meieiro, tá bom? E aí citar uma jurisprudência. Bastava uma jurisprudência que falasse que ele era herdeiro e meieiro, eu já estava considerando. Quem não colocou jurisprudência, eu tirei ponto, tá bom? E aqueles que fizeram respostas mais completas ganharam notas mais completas. Isso me lembra uma aluna que me mandou um e-mail questionando a correção da atividade de prática. E aí ela queria saber que assim uma colega dela tinha tirado uma nota melhor do que ela. E se eu podia revisar a nota dela. Assim, me mande o trabalho da sua colega ou fale o nome da sua colega. Eu não vou diminuir a nota da sua colega, você não precisa se preocupar com isso, tá? Mas, às vezes, o colega recebe uma nota melhor porque ele traz uma jurisprudência mais recente, ok? Ele faz um argumento melhor, às vezes ele escreve melhor, tem menos erros de português. Então, por isso, às vezes, as notas as petições podem parecer iguais, mas elas têm notas diferentes, tá bom? Então, não tem problema mandar a nota, o nome do colega, porque eu tenho as petições, eu vou ver o que aconteceu. E se realmente eu estiver equivocada, eu não tenho problema nenhum em alterar a nota do colega, tá bom? A nota da sua nota. Eu não vou mexer na nota do colega, porque a nota que eu já atribuí, essa nota vai ficar. Eu só vou mexer em caso para melhorar a sua nota. Então, se você acha que você que me mandou o e-mail, ou outros que tenham dúvida com relação a isso, que a correção de um colega foi melhor que a sua, e as petições estão parecidas, me mande, fale o nome do colega, que aí eu vou comparar um com o outro, para eu saber o que aconteceu, tá bom? Não precisa se preocupar, eu não vou prejudicar o colega, eu não vou diminuir a nota do colega, ok? Nem vou diminuir a sua nota, a nota que você recebeu já é a nota mínima, eu só posso melhorar a sua nota. Ok? A mesma coisa aqui nas nossas questões avaliativas. Se você acha que a minha correção foi discrepante em relação a de outro colega e que você colocou as mesmas coisas que o outro colega, me informe o nome do colega que eu vou comparar. E aí eu vou te falar o que ele fez de diferente de você para ele receber aquela nota e você receber outra nota. Não tem problema nenhum, gente, tá bom? Eu não tenho problema nenhum em reavaliar e admitir que eu fiz uma correção equivocada, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, vocês façam isso também aqui na nossa correção avaliativa das nossas atividades. Se você acha que a sua atribuição da sua nota não foi a que você esperava, que você atendeu a todos esses requisitos que eu falei agora, me manda um e-mail, eu vou olhar, como eu disse para vocês, eu vou dar prioridade para as reavaliações de notas, porque o nosso sistema vai fechar e eu preciso colocar as notas corretas, ok? Então, essa foi a nossa questão 1 do nosso primeiro exercício avaliativo. E aí, nós chegamos na nossa questão 2, tá bom? Que diz o seguinte: a questão 2, na verdade, ela tem uma relação muito grande com a questão 1. Porque na questão 1 você tinha que me falar quais as hipóteses que o cônjuge ele pode ser meieiro e herdeiro, e eu trouxe uma situação em que nós temos uma união estável, tá bom? A união estável, ela é uma entidade familiar, lembrando que o 1790, lá do CPC, que faz distinção entre companheiro e cônjuge, foi revogado. Então, hoje nós não temos a distinção entre casados, cônjuges casados no regime de comunhão parcial de bens e os companheiros de união estável, porque para a união estável vai valer aquilo que nós chamamos de regime supletivo. Vocês viram isso lá no semestre passado, quando vocês estudaram direito de família, ok? Então, aqui nas sucessões, nós não fazemos também distinção entre companheiro e cônjuge. O companheiro, aquele que viveu em uma união estável,
ele vai ter os mesmos direitos que um cônjuge casado no regime de comunhão parcial de bens. E aí eu trouxe uma situação. A Mariazinha, ela vivia em união estável, tá bom? Ela teve lá com o Joãozinho 3 filhos, o Mário, o Marcos e a Marcivânia, tá? Antes de conhecer a Mariazinha, o Joãozinho já tinha um bem. Então, esse bem que o Joãozinho tinha antes de conhecer a Mariazinha é o que nós chamamos de bens particulares. Combinado? E disse, então, que ele tinha essa fazenda, que ao longo de 30 anos, a família só viveu na fazenda, tá bom? Quando morreu, a fazenda valia o dobro. Mariazinha e Joãozinho moravam na casa da fazenda, tá bom? Joãozinho não deixou testamento. Após uma discussão com o filho mais velho, Mário, Mariazinha foi informada que deveria sair da casa da fazenda porque não tinha direitos, visto que não era casada de fato com o Joãozinho. E aí ela te procura porque ela quer conselhos jurídicos, tá bom? Quais os conselhos jurídicos, então, você vai dar para Mariazinha? A Mariazinha tem direitos? Tem, tá bom? E aí vários alunos responderam a questão da união estável, de que a união estável ela é reconhecida como entidade familiar, nós não podemos fazer distinção de cônjuge e de companheiro, tá? E aí vem para a questão da sucessão. O que Mariazinha tem direito nessa sucessão? Primeiro, o que nós chamamos de direito real de habitação. Você não pode tirar o cônjuge da residência em que ele vive quando o companheiro falece. Então, esse é o primeiro direito, é o direito real de habitação. Então, era isso que você deveria trazer, tá bom? E a segunda questão, Mariazinha, ela é herdeira ou ela é meieira da fazenda, tá? E aí você ia ter que me trazer essa distinção na questão da sucessão. Ela, naquele caso ali, ela é meieira? Não, porque ao longo da sociedade conjugal, eles não adquiriram nenhum bem. O único bem que eles possuíam era a fazenda. E aquela fazenda ela foi adquirida antes do casamento, tá bom? Antes da união estável. Então, no caso, a Mariazinha ela vai ser herdeira. Ela vai ser herdeira e vai concorrer com os filhos de igual para igual naquele bem particular. E aí alguns alunos trouxeram um artigo do Código Civil que fala que o companheiro ele não pode receber menos de 1/4 da herança quando ele for herdeiro, tá bom? Eu falei isso em sala de aula, lá na sala de aula mesmo, eu disse que a doutrina e a jurisprudência criticava muito esse artigo, tá? Você vai atribuir ao cônjuge mais do que ele já faria jus. Então, alguns alunos ainda citaram esse artigo, mas não mencionaram essa questão da discussão doutrinária, tá bom? Então, cuidado quando você for falar que o cônjuge ele tem direito a 1/4 da herança, quando ele for herdeiro, ok? Porque não é assim mais. A jurisprudência ela já está caminhando para a pacificação do tema de que esse artigo ele não é válido, tá bom? Ele não é constitucional, ok? Então, era isso que você tinha de trazer. Alguns alunos foram além. Ótimo, tá? Eu não penalizei, também atribuí, inclusive, mais nota para esses alunos que falaram que todos os bens que a Mariazinha e o Joãozinho tivessem adquirido na constância do casamento, a Mariazinha seria meieira, tá bom? Que poderia, por exemplo, ser o caso da casa, que ela poderia ser meieira da casa, se a casa tivesse sido construída durante a união estável, tá bom? Eu não tirei ponto por isso, eu só acrescentei. Ok? Alguma dúvida com relação à primeira atividade avaliativa? Pessoal, alguma dúvida com relação à primeira atividade avaliativa? Não, né? Então, vamos passar para a segunda atividade avaliativa. Essa daí que foi a questão da discórdia, não é?
A avaliação da discórdia. Vamos lá. A segunda atividade avaliativa era para você discutir com relação a aqueles dois institutos que nós trouxemos logo no finalzinho, quando nós vamos falar de sucessão legal, e nós passamos para sucessão testamentária, e nós falamos de dois institutos, que são institutos diferentes, tá bom? Não confundir indignidade, não confundir indignidade com deserdação, tá bom? Então, as questões da questão avaliativa 2, do questionário avaliativo 2, era justamente para você trazer, então, para ver se você sabia essa distinção. Lembrando que tanto indignidade quanto deserdação, elas possuem rol taxativo. Então, você não pode criar... Alexandre, é o meu e-mail mesmo. Manda lá no meu e-mail. caroline.ferraz@uniceplac.edu.br. Aí você só escreve lá, reavaliação de nota, tá? Pede lá que eu vou reavaliar, eu vou ver se você realmente colocou isso e por que você recebeu a sua nota. Todas as questões, todos os alunos, eu tentei já fazer um comentário. Por que a questão estava errada, tá bom? Então, eu tentei em todos os alunos fazer um questionamento, assim. E os outros regimes de bens? Por que você não colocou? Olha, essa jurisprudência que você trouxe não tem relação com o tema, tá bom? Então, eu tentei fazer isso já para dar uma satisfaçãozinha com relação à nota. Por que você recebeu aquela nota? Se mesmo assim você ainda acha que houve uma correção equivocada, não tem problema, me manda que eu vou lá olhar o que aconteceu, tá bom? Então, aqui na questão avaliativa 2, aqui no nosso questionário 2, você ia ter que discutir sobre esses dois institutos, deserdação e indignidade, ok? Lembrando que eles são rol taxativos, então você não pode criar nada do além, ok? Você tem que se ater as hipóteses de indignidade e as hipóteses, então, de deserdação. A primeira questão, eu admito, foi a pegadinha do malandro, né? Pegadinha do malandro. Não é assim que o malandro falava? Vocês são muito novos para isso, não é? Vocês não lembram do Serginho Malandro. Tá? Então, a primeira, eu admito, foi uma pegadinha. Foi uma pegadinha do malandro. Uma questão como essa jamais vai cair numa prova de marca X, tá? Jamais vai cair numa prova de marca X, mas pode cair numa prova dissertativa, tá bom? Pode cair naquela prova, por exemplo, que você for fazer para juiz. Pode. Porque essa é uma questão que tem duas respostas, tá? E a primeira pergunta é: legatário pode ser deserdado? Essa é a primeira pergunta. Essa é a pergunta, não é? O legatário, ele pode ser deserdado? Se for uma questão de marcar X, você vai falar não. Mas se for uma questão dissertativa, você vai ter que pensar. O legatário, ele pode ser deserdado? Pode. Ele pode ser deserdado desde que ele também seja herdeiro. Porque a deserdação, ela vai atingir exclusivamente os herdeiros, tá bom? Os herdeiros necessários. Então, se você tem um legatário que também é herdeiro, nós temos o sistema do pré-legado. Eu falei isso em sala de aula. Então, quando o herdeiro necessário, ele também é legatário, ou seja, ele vai receber a parte dele da legítima e ele também vai receber bens que sejam a título singular, ou, por exemplo, a cadeira. Lembra que eu falei da cadeira? Então, além de receber metade dos meus bens, ele também vai receber a cadeira. Recebendo aquela cadeira, aquilo ali é um legado, porque está lá nas disposições testamentárias.
deixo para o meu herdeiro fulano de tal a minha cadeira. Então, nós temos a situação do pré-legado, quando nós temos o herdeiro necessário, que também é legatário. Então, nessas hipóteses, o legatário poderá ser deserdado, tá bom? Então, nessas hipóteses, o legatário, ele também poderá ser deserdado. E aí, o que eu admiti como resposta? Quem falou isso? Ou quem falou, por exemplo, em relação à necessidade de, para deserdação, que você tenha herdeiros necessários. Então, eu acabei aceitando também aqueles alunos que falaram da necessidade de o herdeiro necessário, da deserdação envolver exclusivamente herdeiros necessários. E aí, quem juntou jurisprudência, por exemplo, falando que para a deserdação precisa ser herdeiro necessário, eu também admiti. Bom, então na primeira questão é se o legatário pode ser deserdado, eu admito que foi uma pegadinha do malandro. No caderno está escrito bem grande que a deserdação é exclusiva. Não, mas não está errado. A deserdação é exclusiva do herdeiro necessário. É exclusiva, tá bom? O que a questão quer te falar é o seguinte: quando o herdeiro necessário também é legatário, ele poderá ser deserdado. Entendeu, Diego? Tá certo, no seu caderno tá certo. A deserdação é exclusiva do herdeiro necessário. Agora imagina a seguinte hipótese: meu filho é meu herdeiro necessário, não é verdade? Aí eu fiz um testamento, deixei metade dos meus bens, que são a título de legítima, para os meus herdeiros necessários. Então, digamos que eu só tenho um filho, para facilitar aqui o nosso exemplo. Eu só tenho um filho. A lei determina que 50% dos meus bens vão obrigatoriamente para os meus herdeiros necessários. Então, eu vou deixar 50% dos meus bens para o meu filho, porque eu só tenho um filho, tá bom? E aí, eu posso dispor dos meus outros 50%, não posso? Eu não posso pegar os meus outros 50% e distribuir da forma que eu quiser, para quem eu quiser? Digamos que nesses meus outros 50% tenha um carro e 50 mil reais em conta bancária, tá bom? E aí eu deixo lá no meu testamento, olha, o meu carro eu vou deixar para o meu herdeiro necessário, eu vou deixar para o meu filho. Quando eu faço essa disposição, quando eu pego o meu carro e falo, olha, o meu carro eu vou deixar para o meu filho, além de herdeiro necessário, ele também é legatário daquele bem que eu vou deixar para ele, tá? Aí eu falo o seguinte, e os outros 50 mil que eu tenho na conta, eu vou deixar esses 50 mil para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. Então, esses 50 mil também é um legado que eu vou deixar para a instituição de caridade, que passa a ser o meu legatário. Ok? Digamos que acontece alguma coisa, o meu filho, por exemplo, ele, depois de muito tempo, ele me abandona, eu passo por necessidades, e eu resolvo fazer um novo testamento, dizendo o seguinte: deserdo o meu filho, porque ele me abandonou, porque ele me deixou passando necessidades, ok? Me jogou aqui num asilo fétido, ok? Eu posso fazer um novo testamento. Quer dizer, eu estou deserdando o meu herdeiro necessário, mas também estou deserdando o meu legatário, porque ele era era meu herdeiro necessário e também era meu legatário no meu testamento. Entendeu, Diego? Então, no caso de deserdação, sim, perde o legado e a herança. Sim, perde tudo, tá? Perde tanto o legado quanto perde a herança. É como se ele não existisse.
Na verdade, é como se morto fosse, não é? É como se ele já tivesse morrido. Então, quem receberia os bens por ele seriam seus filhos. Então, os meus netos receberiam no lugar do meu filho. É como se morto ele estivesse. A mesma coisa, o legado. Tá bom? Tá? Perde tanto a herança quanto o legado. Ok? Sanada a dúvida com relação ao legatário também ser deserdado? Agora, eu poderia, por exemplo, deserdar a instituição de caridade? Não. Não posso deserdar a instituição de caridade porque ela não é minha herdeira necessária. Tá bom? Não poderia fazer isso. Eu só posso deserdar herdeiros necessários. Quando o herdeiro necessário, ele também é legatário, é o que nós chamamos de pré-legado, ok? Nesse caso, ele pode ser deserdado. Beleza? Mais alguma dúvida com relação à primeira questão? Diego, sanado a sua dúvida? Sanada a dúvida, pessoal? Certinho? Então, vamos para a segunda questão. Essa segunda questão, assim, alguns alunos chegaram a umas situações tão interessantes que eu acabei aceitando também e dei nota para eles. A segunda questão diz o seguinte. Zezinho, 87 anos, com comorbidades, é acometido de Covid-19 e internado às pressas no Hospital Particular de Brasília. Na iminência de falecer, ou seja, ele está ali morrendo já, tá bom? Pede a seus filhos, João e Márcia, que perdoem os erros do irmão mais velho, Isaac. Isaac, anos antes, havia obrigado Zezinho a assinar uma procuração para que ele pudesse administrar os bens do pai. Todo o dinheiro era desviado. Com medo de o pai contar o ocorrido para os demais filhos, Isaac o abandonou em um asilo fétido e insalubre no interior de Minas Gerais e proibia qualquer visita ao pai. Nem Isaac ia visitá-lo. Quando João e Márcia alcançaram condições financeiras melhores, contrataram um advogado e processaram o Isaac. João e Márcia passaram a cuidar do pai, assim como de seus bens avaliados em R$1 milhão. Embora tenham prometido para o pai que perdoaria o irmão, os irmãos procuram seu escritório para que Isaac não receba nada da herança do pai. Que conselhos jurídicos você daria para os irmãos? Fundamente a sua resposta. Legal, que conselho jurídico vocês dariam para os irmãos que querem excluir um outro irmão da sucessão? Tá bom? E aí você tem que lembrar dos dois institutos. O que o irmão fez no caso de abandonar o pai é caso de indignidade? Não. Mas seria caso de deserdação, tá bom? Só que para você ter deserdação, você precisa de quê? De um testamento. Você precisa do testamento que a pessoa, o decujus, né? Lá nas últimas vontades do decujo, ele coloque que deseja deserdar herdeiro porque fez os determinados fatos, não é? Cometeu os determinados lá, possíveis ilícitos, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Do direito de representação, tá? Vamos lá. Também são excluídos da sucessão. Também são excluídos da sucessão. Cadê? Legado. Procuradoria Jurídica? Quem é a Procuradoria Jurídica? Ok, vamos lá. Então, quem pode ser deserdado, tá bom? Tá lá no 1961. Os herdeiros necessários podem ser, olha só, Diego, os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima
ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Desculpa. Ou seja, ele vai ser deserdado tanto da legítima quanto dos legados que ele receber, ok? Então, além das causas mencionadas lá no 814, o 814 vai falar dos casos de indignidade. Então, além dos casos de indignidade, os herdeiros necessários, eles também podem ser deserdados se houver ofensa física, injúria grave, relações ilícitas ou desamparo, tá bom? Só que o próximo artigo 1964 vai falar que você só pode deserdar se isso tiver expresso em testamento. O nosso pai, lá no caso, o Zezinho, ele deixou testamento para deserdar o filho mais velho, o Isaac? Não, ele não deixou testamento, tá bom? Então, nós não podemos falar em deserdação. Se não tem testamento, não tem deserdação, tá bom? Então, que conselho jurídico você vai dar para os filhos? Olha, infelizmente, nada pode ser feito, ok? Nada pode ser feito porque nós não temos testamento, nós não temos um testamento deserdando o irmão, ok? Ah, professora, mas não daria para fazer um testamento? Bom, o pai está na iminência de falecer. No máximo ali, você vai conseguir fazer um testamento no culpativo, que é aquele testamento em viva voz. E aí você vai precisar de testemunhas. Mas a vontade do pai não era de deserdar o filho, tá bom? A vontade do pai era que os irmãos também o perdoassem. E aí alguns alunos trouxeram, assim, umas ideias geniais, eu achei ótimo, né? Que como o filho se valeu da confiança do pai, assinou uma procuração, estava administrando os bens do pai, estava furtando o dinheiro, que aquele ali poderia ser um caso de indignidade, que diz o seguinte: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, tá bom? Que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, muitos tentaram sair por essa situação da indignidade. Eu achei, assim, uma saída fantástica, mas tomem muito cuidado, porque esse inciso, ele vai falar o seguinte, meios fraudulentos para fraudar a sucessão. Então, por exemplo, fraudar o testamento, coagir o pai a fazer um testamento diferente, ou, por exemplo, coage o pai para, olha, você deixa aqui os bens da legítima, ótimo, mas os bens que vai deixar para legado, esses não, você deixa só para fulano de tal, tá bom? Então, quando nós falarmos aqui em meios fraudulentos para obstarem a disposição livre dos bens, nós estamos falando em questão sucessória. Então, fraudar a sucessão, esconder bens para que não sejam alvos de sucessão, tá bom? Obrigar o pai, por exemplo, a transferir os bens como se fosse doação para determinadas pessoas, para poder fraudar a divisão dos bens entre os outros herdeiros. Então, é nesse sentido, tá? Então, quem colocou indignidade com base nisso, de que o filho estava fraudando, usando os bens do pai, administrando os bens do pai, eu acabei aceitando também, dei uma notinha, porque eu achei uma saída super, super, assim, inteligente dos alunos, tá? Eu achei bem legal essa saída pela indignidade, tá? Mas a ideia da questão era falar da deserdação, e que eu só posso ter deserdação se eu tiver testamento, tá bom? Alguma dúvida em relação à avaliação 2? Atividade avaliativa 2? Alguma dúvida? Alguma dúvida?
Alguma dúvida? Então, vamos para a questão da prova. Já que ninguém tem dúvida da questão avaliativa, vamos para a nossa prova. As provas tiveram as notas mais variadas do mundo. Tá? Vocês acharam a prova fácil, difícil? O que aconteceu? Não sei porquê, eu devo ter feito alguma coisa errada no Moodle, e algumas provas saíram com essas questões abertas, ok? O que eu fiz? Não era esse o nosso combinado. O nosso combinado era que as questões seriam exclusivamente objetivas. Então, para quem saiu questões abertas, eu atribuí a nota integral, tá bom? Eu nem corrigi a questão, eu simplesmente atribuí a nota integral, porque o combinado era que a prova seria exclusivamente dissertativa. Então, por isso, eu acabei aceitando lá, independente das respostas, nem li a resposta. Então, todos aqueles que saíram com questões lá, quando o Moodle embaralhou as questões, saiu com alguma questão dissertativa, eu simplesmente dei a nota, o 0,5, que valia a questão. Ok? Aí, no mais, nós tivemos as mais variadas notas, muitas notas boas, algumas notas ruins, e eu quero saber se vocês ficaram com dúvida em alguma questão. Se tem alguma questão da prova que vocês tenham ficado com dúvida, que vocês queiram que eu comente a resposta com vocês. Eu vou passar as questões aqui e vocês vão olhando. Se vocês ficarem na dúvida, aí vocês mandam uma mensagem, professora. Mas assim, realmente, né? Mas assim, essas questões que caíram, sucessão testamentária, eram questões bobinhas, não eram? Eram mais porque você. Não! Gabriela, fala Gabriela, que tirou um notão, tá reclamando da prova. Né? Tirou um notão, tá reclamando que a prova estava difícil. Oh, Deus! Não, mas vamos ver então. Infelizmente, não quando você vai fazer questões assim, você não consegue excluir toda a disciplina. Mas essas que caíram testamento, elas eram muito simples, mas a resposta tinha a ver a outra matéria. Mariana, então vamos chegar lá. Vamos ver qual é essa questão, tá bom? Vamos lá, vamos ver qual que é essa questão. Então, eu vou passar aqui as questões. Se vocês estiverem em dúvida, vocês me chamam aqui, que eu paro a pergunta, tá? Vocês conseguem ver as questões? Conseguem ver? Sim? Vamos lá. Alguma dúvida com relação à primeira questão? Alguma dúvida com relação à primeira questão? A sucessão abre-se, sim. Vamos lá, a sucessão abre-se no último domicílio do falecido. Sim, tá? Aqui ele fala sucessão no sentido de inventário. O inventário, ele vai ser aberto no último domicílio do falecido, tá bom? Não se pode aceitar herança em parte sob condição ou a termo. Exato, ou você recebe tudo, ou você recebe nada. Ou você recebe a herança, ou você recebe o legado. Ou você recebe tudo, tá bom? Tanto a herança quanto o legado. Tá? Sim, sim. Mas a verdade ela tinha resposta, né? A resposta é a letra B. 1, 2 e 4 estão corretas. Porque são válidas as disposições testamentárias. Então, quem errou essa, eu aceitei. Quem acertou, eu mantive. Tá bom, Paulo? Então, foi isso que aconteceu. Quem errou essa questão, eu atribuí o ponto. Quem acertou essa questão, eu mantive o ponto. Mas a resposta é 1, 2 e 4 estão corretos.
A um estava revogável? Revogáveis? Os atos de aceitação. Sério, Alexandre? Tá, então deixa eu olhar a sua prova, tá, Alexandre? Eu vou ver, então, todo mundo que saiu com essa questão. Se estava revogáveis. Revogáveis. Tá, se tiver revogáveis, aí sim não tem resposta, tá bom? Se tiver lá revogáveis, aí não tem resposta. Não teve, Débora? Tem certeza? Então, deixa eu ver aqui. O Alexandre e a Débora. Que o sistema me mostra todo mundo que fez essa questão. O que, Alexandre? O erro foi seu? Débora? É porque o sistema, ele me mostra todo mundo que fez as questões, tá? Quem fez a questão tal, quem fez a outra, e aí o seu nome não deve ter aparecido. Eu vou dar uma olhada no seu, tá bom? Não se preocupe. Então, vamos lá. Não são válidas disposições testamentárias de caráter não patrimonial? São válidas, sim, tá bom? Elas são válidas. Você pode, por exemplo, dispor sobre suas memórias, você pode dispor sobre coisas de pequeno valor, tá bom? E os atos de aceitação ou de renúncia da herança são irrevogáveis. Sim, uma vez que você foi lá no cartório, fez uma escritura pública renunciando à herança, você também não pode renunciar. E a aceitação, uma vez que você aceitou, já está lá, você já age como herdeiro, você já não pode mais renunciar, tá bom? Você vai renunciar naquele período em que você é chamado a compor a sucessão, tá bom? Se você não fala nada, entende-se que você aceitou. Se você apresenta o documento da renúncia, significa que você renunciou, tá bom? Lisa também? Vou olhar lá o que foi, tá? Vou olhar. Então, a resposta aqui seria 1, 2 e 4 estão corretos. Tá bom? Segunda questão. Alguém ficou com alguma dúvida? Segunda questão. Segunda, morrendo pessoa sem testamento. Ah, essa aqui tinha testamento. Vamos lá. Morrendo pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos. Não é assim? Então, morre a pessoa sem testamento, você vai transferir a herança para os herdeiros legítimos. Essa é a sucessão legítima, tá bom? O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não foram compreendidos no testamento. Sim, digamos que eu faça um testamento, digamos que o testamento do Gugu, vamos lá, o testamento do Gugu é de 2011. Será que, posteriormente a 2011, ele não comprou nada? Será que ele não tinha... Vou ver, tá? Vou te falar isso aí, tá, Gabriela? Vamos lá, morrendo a pessoa sem testamento. Digamos o testamento do Gugu. Ele fez o testamento lá em 2011. Logo depois, lá em 2015, ele comprou uma casa, tá? Essa casa não está compreendida no testamento dele. Então, esses bens que não estão no testamento, eles vão fazer parte dos bens deixados aos herdeiros legítimos, tá bom? Aí a dúvida é a questão 2. A sucessão dá-se por lei, sim, que prevalece sobre a disposição de última vontade. Correto? Vamos lá. Digamos que eu faça um testamento, tá, Gabriela? E no meu testamento eu vou falar assim: eu tenho 100 mil reais. Todos os meus bens valem 100 mil reais. A minha última vontade é que os meus herdeiros necessários eles só recebam 40% dos meus bens. O resto, 60% dos meus bens, eu vou dar tudo para uma instituição de caridade. Eu posso fazer isso?
Responde a minha pergunta. Eu posso fazer isso? Eu posso. A lei, olha lá. Aqui nós temos uma oração subordinada restritiva, que diz que a lei sempre vai prevalecer sobre a disposição de última vontade. Então, ainda que a minha última vontade seja uma coisa, a lei sempre vai prevalecer sobre essa minha disposição, tá bom? Então, ainda que eu coloque que a minha última vontade é diminuir a legítima dos meus filhos, isso não vai valer, porque a lei determina que seja 50%. Agora, imagine o seguinte, hoje eu coloco lá que seja 50%, tá direitinho igual a lei. Mas quando eu falecer, digamos que o Código Civil ele se altere e a legítima passe a ser 60%. O que vai prevalecer? A minha última vontade, que foi feita em relação à legislação anterior ou à legislação atual? A legislação atual. Então, quando os meus herdeiros forem abrir o meu testamento, eles vão ter que reorganizar o meu testamento para que ele valha em relação à lei. Diga. Sim, mas aqui não está igual o testamento. Aqui não está igual a disposição legal. A sucessão dar-se por lei ou por disposição de última vontade, sim. Então, a sucessão ela vai se dar ou pela sucessão legítima ou pela disposição de última vontade, ou pelo testamento. O que eu estou perguntando aqui é o seguinte: ainda que eu faça um testamento, o que vai prevalecer? A lei ou o testamento? Vai prevalecer a lei. O artigo 1786 não está falando isso. O 1786 está falando, ou eu vou ter sucessão legítima, que é aquela que não tem testamento, ou eu vou ter testamento. Tá bom? Mas ainda que eu tenha o testamento, o que prevalece? A lei ou o testamento? Vamos lá, o que vai prevalecer? A lei ou o testamento? O que vai prevalecer? A lei ou o testamento, gente? Prevalecer. O que vai valer acima? Não é o que o 1789 fala. O 1789 fala, nós temos dois tipos. Nós temos a sucessão legítima, que é essa que só aplica-se o que está na disposição legal, e nós temos a sucessão testamentária, que é quando o de cujos ele vai determinar como que ele quer que a sua vontade seja feita. É isso. Mas aí eu faço a pergunta para vocês: o que prevalece? A lei ou o testamento? Vamos, meninas. Lisa, Gabriela? Não, não é isso. Não é que vai prevalecer sempre, Gabriela. Se fosse prevalecer sempre, o que fazer o testamento? Sim, se você deixa um testamento que obedece à lei, preste atenção. Se você deixa um testamento que obedece à lei, seu testamento é válido. Agora, se você deixa um testamento que desobedece à lei, esse seu testamento é inválido. Tá vendo como a lei ela sempre vai prevalecer sobre o testamento? Por quê? Porque a lei determina o seguinte, Gabriela, a lei determina que eu tenho que obedecer à legítima. E a minha legítima é 50%. Tá bom? É isso que a lei determina. Eu não posso contrariar o que a lei determina. Eu posso deixar, então, para os meus herdeiros 50%, mas eu também posso deixar 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Tá bom? Agora, eu não posso deixar 40%. Eu estou infringindo a legislação. Tá bom? Então, é isso que a questão diz. A lei, a sucessão, ela dá-se por lei. Sim,
ela também se dá pelo testamento, mas o testamento precisa obedecer à lei, tá bom? Por que que nós temos o testamento? Porque, tirando o que a lei determina, que é a legítima de 50%, os meus outros bens eu posso dispor da forma que eu quiser. É isso que o testamento. Então, o testamento ele vai dispor daqueles bens que estão excluídos da legítima, tá? Os bens, então, o testamento ele serve para excluir a legítima. Beleza? Se você tiver ainda achar que está errado, faça, então, um recursozinho, tá? Que eu vou avaliar, tá bom? Não tem problema, eu reavalio também, tá? Isso vale para você também, tá, Lisa? Se vocês ainda acham que a questão está errada, não tem problema, pode fazer um recursozinho que eu vou olhar, tá bom? Não tem problema. Eu só acho, Gabriela, que você está chorando sem precisar, tá bom? Lisa também. Vocês estão chorando sem precisar. Eu já sei, vocês são daquele tipo de aluna que só gosta de tirar 10, não é? Eu sei, eu sei. Não ligo, não. Na minha época eu era assim também. Na minha época eu não aceitava. Não, mas assim, eu entendo. Mas assim, vocês conseguiram compreender, depois que eu expliquei, que a sucessão ela vai dar-se por lei. Sim, nós também temos a opção do testamento. Mas a lei, ela sempre vai prevalecer sobre o testamento, tá bom? Ela sempre vai prevalecer sobre o testamento. Então, eu não posso estabelecer, por exemplo, normas no meu testamento que vão ferir a legislação, ok? Então, eu não posso fazer isso, a lei vai prevalecer. E a lei, ela vai falar que é o que é obrigatório no testamento. Obrigatório no testamento é obedecer a legítima, tá? Tá bom? Aí nós temos, eu até falei com vocês, tem algumas posições, por exemplo, a quantidade de testemunhas, em que o material prevalece sobre o formal, que nós vamos mitigar um pouco alguns vícios para prevalecer a vontade do decujus. Mas com relação à legítima, isso não se discute, tá bom? A legítima hoje é 50%, eu posso dispor 50%. Menos de 50% eu não posso, tá bom? É por isso que a lei sempre vai prevalecer em relação à última vontade, em relação principalmente à legítima, tá? Beleza? É por isso que ela está correta, tá? Aí vem a questão 3. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade de seus bens, tá? Então, havendo herdeiros necessários, nós vamos ter que obedecer à legítima. Então, o testador só pode dispor das metade dos seus bens, porque é isso que a lei determina, e a lei prevalece, tá? Realmente, essa questão aqui era só de testamento, não é? Quem mais errou essa questão aqui? Deixa eu ver. Quem errou essa questão? Só a Lisa e a Gabriela? Né? Deixa eu anotar aqui, então. Calma, galera, calma. Vou pensar ainda. Lisa, Gabriela, Débora, Vitor. Tamar. Gente, como assim todo mundo fez essa questão e o Leonardo? Tá bom? Eu vou olhar. Ok? Alana. Outra que tá reclamando de barriga cheia, viu? Pelo amor de Deus. Alana, Suelen. Eu vou olhar lá no mudo. Diego.
Mariane. Tá? Vamos lá, tem mais alguma questão? Vamos continuar aqui. Então, relação ao direito sucessório. Essa daqui da Rosana. Alguém ficou com dúvida? Maria Cecília aqui. Ah, tá. Ah, você ficou com dúvida ou você errou aquela questão? Então, vamos lá. Alguém ficou com dúvida dessa daqui? Do José e da Rosana, que casaram no regime de comunhão parcial de bens? Tá? Essa aqui é igualzinho uma questão que nós fizemos em sala de aula. Eu só mudei o nome das pessoas. E aí? A Rosana vai receber a meação, não é assim? A filha vai receber a outra parte e a neta vai receber a outra parte. Não é isso? Com relação à deserdação, alguém fez essa e ficou com dúvida? Posso seguir? Estou seguindo, hein? 4, né? Uma vez excluída da sucessão por motivo de indignidade de determinado herdeiro, seus descendentes não terão direito. Sim, é como se ele nunca existisse. Não é assim? O da indignidade é como se ele nunca existisse, e o da deserdação é como se ele tivesse morrido. Divirjo fortemente dessa questão, Por quê? por causa do artigo 1816. Vamos lá, 1816. 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se morto fosse antes da abertura da sucessão. Mas o que diz o 1816? Cuidado com isso. Ele vai falar o seguinte, isso é até um ponto interessante. Digamos a seguinte situação, eu declaro eu não, né? Meu filho é declarado indigno, tá bom? Dos meus bens. Os filhos do meu filho, então os meus netos, eles não vão me suceder. Mas eles terão direito, por exemplo, da herança que caberia ao meu pai para mim, tá, Vitor? Esse é o problema do 1816. Quer dizer, eles estão. Eu até mudei essa questão, até acrescentei o direito de representação sobre o indigno, é porque eles perdem o direito em relação à minha herança. Eles não perdem o direito às outras heranças que eles receberiam, tá bom? Que decorrem da minha linha reta. É isso que diz o 1816. Uma vez ele é excluído da minha relação, os meus netos não recebem, tá? É como se o meu filho nunca tivesse existido. Então, os meus netos não recebem da minha herança. Mas digamos que o meu pai esteja vivo, os meus netos poderão receber, inclusive com relação ao meu filho, porque o meu filho ele não é indigno em relação ao meu pai, ele é indigno em relação a mim, ok? Por isso que nós temos o 1816. Eles são excluídos da minha herança. Eles não são excluídos da herança que eu faria jus de outra pessoa, tá? Isso é o que diz o 1816. É como se o meu filho não existisse para mim, mas ele continua existindo, por exemplo, em relação ao meu pai, tá? Na herança que eu receberia do meu pai, por exemplo, o meu filho vai receber por mim, tá? Esse indigno que é em relação a mim, ele é meu representante, ele me representa por estirpe em relação à herança do meu pai, ok? É isso que diz o 1816, tá?
ok? Professora, mas onde é que está a base legal dessa questão do herdeiros do indigno não sucedem? Porque eu procurei isso depois e não consegui Você procurou na encontrar. jurisprudência, você procurou na doutrina? Eu te mando depois o texto do... É até o que eu uso para dar aula, ele fala exatamente isso. Os herdeiros do indigno, na verdade, o indigno, ele perde os direitos em relação a mim, tá bom? Mas ele não perde os direitos em relação às heranças que eu faria jus, ok? Eu te mando depois faz isso por escrito, que eu vou te mandar a resposta fundamentada, ok? Sem problema nenhum. Eu te mando a resposta fundamentada e te passo, ô Vitor, até a página que fala disso, tá? Não se preocupa, não. Mas isso acontece, porque o 1816, ele é confuso. O Instituto da Indignidade, ele é confuso, tá? Mas isso acontece. O herdeiro, o meu filho que é indigno, para mim, é como se ele não existisse. Então, os meus netos, que são filhos desse meu filho indigno, não recebem nada da minha herança, tá bom? Mas o meu filho, ele não é indigno com relação ao meu pai, por exemplo, tá? E com relação ao meu pai, na herança do meu pai, o meu filho indigno vai receber a minha herança, digamos que eu faleci primeiro, tá bom? Ele vai receber a minha herança por representação, por estirpe, tá? Mas é assim que acontece mesmo, a indignidade é... Mas tem divergência, viu? Depois eu vou ver se eu Tá, então mando para você a senhora. junta aí a divergência e nós vamos conversar isso lá por e-mail. Bom, não, bom que você traz essas divergências, isso aí aumenta a discussão, torna a discussão mais válida e é bom, porque vai que daqui a pouco você vira um jurista e consegue criar suas próprias teorias, não é? Isso é legal. Boa sorte. Eu acho massa. Eu apoio. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação a essa questão? Mais alguma dúvida? Não? A 5, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é o herdeiro. Somente pessoas já nascidas, essa que está errada, não é? Somente as pessoas já nascidas no momento da abertura da sucessão legitimam-se a suceder. É assim? Não, não é? Nós reservamos o direito do nascituro. Nós sabemos disso. Às vezes a esposa está grávida, aquela criança, se nascer viva, tá bom? Se respirou, tá bom? Se nasceu viva, respirou, aquela criança é herdeira, tá bom? Então, nós respeitamos também os direitos do nascituro. Questão 6, da Leandra. Leandra deseja lavrar um testamento, tá? O irmão é herdeiro facultativo. Bianca, a Bianca perguntou aqui, né? Nós vamos ver isso aqui também mais para frente. Mas o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que nós temos herdeiros necessários e herdeiros facultativos? Quem que são nossos herdeiros necessários? São os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Não é assim? Então, esses são os nossos herdeiros necessários. E aí nós temos nossos herdeiros facultativos. Ok? Nossos herdeiros facultativos são aqueles herdeiros de até quarto grau na nossa linha colateral, tá? Eu só sou obrigada a deixar legítima para os meus herdeiros necessários, não é? Legítima é exclusiva para herdeiros necessários. Se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso dispor em testamento da forma que eu bem entender. Tá bom? Então, a lei diz. Sim, Bianca, mas só se nós não tivermos testamento. Isso é exclusivo para sucessão legítima, tá bom?
Isso é só para sucessão legítima. Se eu faço um testamento, eu posso e eu não tenho herdeiros necessários, eu posso dispor da forma que eu quiser, tá? Mas isso aqui também é testamento, não é? Espera aí que eu vou mexer nessa questão aqui. Vou falar disso. Isso é testamento. Espera aí. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Então, me lembra, tá, Bianca? Na próxima aula, quando nós voltarmos a falar de testamento, tá bom? Me lembra de falar disso aqui, tá? Da questão da Leandra. Aí eu vou trazer essa questão para nós tratarmos na próxima aula, quando nós formos falar de testamento. Beleza? Me lembra. Mais alguém fez essa questão 6? Tá? Mais alguém? Alana? Eu vou olhar lá, tá? Alana. Mariana. Paulo. Cecília. Christian. Alice. Mas quem errou? Isso que eu quero saber. Quem errou? Eu aqui é a Tamara, e eu escrevi eu aqui. Tamara. Tá? Beleza, eu vou dar uma olhada lá. Questão 7. Alguma dúvida na questão 7? Alguma dúvida na questão 7? Questão 7. Questão 7 é do estudo da comoriência. Nós falamos no primeiro dia de aula, não é? Se você não sabe quem morreu primeiro, então pressupõe-se que os dois morreram ao mesmo tempo. Então ninguém sucede ninguém. Tá bom? Evelyn, você está com dúvida nessa? Evelyn? Tá bom? Nós temos o Instituto da Comoriência, que é aquele que é morte simultânea. Aí, quando nós temos morte simultânea, ninguém sucede ninguém. Agora, se eu consigo distinguir quem morreu primeiro, aí tem sucessão, tá bom? É acidente de carro, acidente de avião, você não sabe quem faleceu primeiro, tá? Então, você... Na sucessão legítima e testamentária, essa aqui é fácil, né? Isso aqui é fácil. Isso aqui é a cópia da lei, tá? Isso aqui é a cópia da lei. Questão 9. Diz, Mariana. Errou essa? Na sucessão legítima e testamentária, assinale a alternativa incorreta. E é testamentar, mas também tem legítima. Olha só, falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro necessário, notariamente reconhecido, tá bom? Ficarão sobre a guarda e administração do curador. Gente, isso aqui é a letra da lei. Não, não é o herdeiro necessário, é o herdeiro legítimo, tá? Aqui é um herdeiro legítimo, tá? Mas eu falei. Falei logo no primeiro. Mas aqui é sem deixar testamento. Então, se não deixou testamento, é sucessão legítima, tá bom? Não deixou testamento, é sucessão legítima. Beleza? Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro necessário, não. Sem herdeiro legítimo. Tá? Não tem testamento, nós seguimos... Ó, minha gata aqui brincando. Não tendo herdeiro necessário, nós vamos para a sucessão legítima. Ó, não tendo testamento, nós temos a sucessão legítima, tá bom? E eu falei que sucessão legítima caía na prova. Beleza, Mariane? Essa aqui não é igual a outra, não. Essa não é igual a questão 6, não, que era só testamento. Beleza? Dúvida? Posso seguir? Estou seguindo. Faz um recursozinho. Custa nada, tá? Vamos lá, 9. Roberval. Essa daqui, alguma dúvida?
Essa do Roberval, também fizemos uma idêntica. Eu só mudei o local do acidente, tá? Dúvida quanto a do Roberval? Dúvida? Não. Renúncia. A renúncia é o quê? A renúncia é o quê? Irrevogável, não é? E ela deve constar de instrumento público ou termo judicial. Combinado? Beleza? 11. Em relação à sucessão em geral, o que vocês acham? Dúvida nessa daqui? Se o herdeiro renunciar à herança e depois sobrevier bem que esse desconheça, ele pode se retratar? Posso me retratar depois? Ah, eu não quero minha herança, vou lá, faço um termo. Aí depois eu descubro que meu pai tinha ganhado na loteria. E aí eu posso me retratar? Não, não se admite renúncia parcial, tá bom? Certo. Se um herdeiro renuncia à herança, não é possível que ninguém suceda representando o renunciante. Certo, tá? O herdeiro renunciante deve indicar quem se beneficiará de sua renúncia, é assim? Eu renuncio, então, mas assim, eu renuncio, quem vai receber a minha renúncia é o outro, fulano. É assim que funciona? Não, tá? Tá bom? 12. Só uma dessas alternativas é verdadeira. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Não é assim? Não tem descendente, quem que você chama? Ascendentes, tá? E eles vão concorrer com o cônjuge sobrevivente. A sucessão hereditária abre-se onde? No último lugar, no lugar do último domicílio do falecido, deferindo-se a herança como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e neste caso a ação de petição de herança pode ser intentada por um só deles. Sim, aqui é fazer um só inventário, tá? 14. Sobre a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária, assinale a alternativa incorreta. É a letra A. Quando o cônjuge supértice concorre à herança com os ascendentes do falecido, cabe-lhe metade da herança? É assim? Se eu tenho o cônjuge e 2 pais, o cônjuge vai receber metade da herança? É assim? Ou nós vamos dividir por 3? Nós vamos dividir por 3. Tá bom? Então tá incorreta. 15. 15. Lembrando sempre lembrando sempre da legítima, não é? Nós temos sempre que obedecer à legítima, ok? 16. Acerca da sucessão legítima, assinale a alternativa correta na sucessão. Correta. No casamento, diante da ausência de descendentes ou ascendentes, defere-se a herança ao cônjuge sobrevivente, em detrimento dos colaterais. Exato, porque o cônjuge é nosso herdeiro necessário e o cônjuge vai receber e os colaterais não vão receber absolutamente nada, tá bom? Amanda era casada sob o regime de comunhão parcial de bens com Bernardo. Bernardo faleceu em 2020 e deixou um imóvel por ele adquirido antes do casamento, usado como moradia do casal. Não há descendentes, mas 2 ascendentes em primeiro grau. No caso, Amanda, o quê? Tem direito real de habitação, não é? Cabendo a cada herdeiro fração ideal de 1/3, porque você vai pegar o imóvel que ela vai viver, e são dois ascendentes, um cônjuge, você vai dividir por 3. Ok? 18.
Acerca do direito sucessório, assinale a afirmativa correta. O cônjuge sobrevivente, mesmo se constituir nova família, continuará a ter direito real de habitação sobre o imóvel em que residiu com o finado cônjuge, certo? Tá? 19, concorrendo à herança do falecido, sobrinhos de irmãos bilaterais com sobrinhos de irmãos. Cara, tem umas motos que passam aqui. Sobrinho de irmão bilateral com sobrinho de irmão unilateral, e aí? Sobrinho de irmão bilateral e sobrinho de irmão unilateral, qual que é a regra? Que os sobrinhos de irmãos bilaterais vão receber o dobro do que os sobrinhos bilaterais, unilaterais, receberiam. Tá bom? Então, a resposta é a letra B. Cada um destes, ou seja, os sobrinhos unilaterais, herdarão metade do que aqueles, os bilaterais, teriam direito. Tá bom? E a 20, de acordo com o Código Civil, é correto afirmar que a falta de ascendência, são chamadas de concorrência. Não só ascendência. Concorrência com só seis foi ser. Não. Havendo igualdade em grau e diversidade, não os ascendentes de isso aqui, ó. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam metade, cabendo a outra os da linha materna, tá bom? Digamos, por exemplo, os dois pais faleceram, mas você tem os avós, tá? Os avós maternos receberão metade, os avós paternos receberão metade, tá? Digamos que só tenha um avô paterno, não tem problema, ele vai continuar recebendo a metade, ok? Então, resposta, havendo igualdade em grau, herdam metade, cabendo a outra linha metade. Então, essa foi a nossa prova, tá bom? Vitor, não esqueça de fazer o recurso, tá bom? Eu vou analisar e vou juntar a jurisprudência e vou juntar a doutrina que fala sobre esse assunto, tá bom? Mas se você também tem doutrina e jurisprudência que fale do assunto, também junto, vai ser uma discussão muito legal nós dois, tá? Não se preocupe. Nós vamos fazer essa discussão. Com relação àquelas duas questões que trata de testamento, eu vou avaliar, ok? Vou ver quem errou, vou ver o que eu faço. Não se preocupe com isso. Com relação às nossas questões abertas, as questões avaliativas, 1 e 2, eu já falei, vou repetir, se você acha, então, que a sua correção não foi correta, se você acha que falou tudo aquilo que eu tratei aqui também em sala de aula, não tem problema. Me mande um e-mail e eu vou reavaliar. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Não? Não? Tudo tranquilo? Então, nós ficamos por aqui. Um prazer tê-los aqui comigo nessa terça-feira. Não esqueça que hoje é o prazo, tá? Para entregar aquela petição que eu passei para vocês ontem. E eu não vou começar conteúdo novo hoje. Vou deixar para a semana que vem, para vocês terem também aí uma semaninha de folga. Não foi isso que o colega pediu? Então, tá aí a sua semaninha de folga, tá bom? A sua semaninha de folga para você poder descansar. Então, não vai ter conteúdo novo hoje, conteúdo só na semana que vem. Não esqueça, Bianca, de trazer aquela questão na semana que vem, tá bom? Nós vamos começar com ela, beleza? Nós vamos conversar com ela semana que vem com relação a testamento, herdeiros necessários e herdeiros facultativos. Beleza? Não esqueça de me avisar. Para todos, um beijo, boa semana. Como sempre, se puder ficar em casa, fique em casa. Se for sair, de máscara. Não quero nenhum aluno meu tomando multa de R$2.000 por aí. Tá bom? Um beijo para todos e até semana que vem.